Bom dia a Ibabe que está aqui, bom dia a Ibabe que está aí, onde você estiver e quando, Deus te abençoe também. Hoje eu quero ler com você a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 23. Convido você a que abra a sua Bíblia, acompanhe comigo, vamos ler boas porções deste capítulo do Evangelho segundo São Mateus, palavras de Jesus, palavras muito contundentes de Jesus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 23. O Evangelho nos ensina a ser gente, o Evangelho nos ensina a ser comunidade, o Evangelho nos ensina a ser sociedade. Nesse capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma crítica, uma leitura crítica muito contundente da religião do seu tempo, da religiosidade do seu tempo, e especialmente dirige as suas palavras aos fariseus, que eram o grupo religioso mais radical da tradição judaica daqueles dias, e aos mestres e doutores da lei. E fazendo esta crítica e dirigindo palavras duras aos donos da religião da época, Jesus denuncia e descreve uma religiosidade desumanizadora, uma religiosidade maligna, uma religiosidade destinada à destruição, ao mesmo tempo em que nos oferece caminho de vida e nos oferece uma profecia na direção do Evangelho da graça de Deus. Eu creio que devemos, como seguidores de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, devemos conformar a nossa vida ao nosso Senhor. E devemos nos ocupar em refletir sobre que tipo de comunidade nós estamos construindo juntos e que qualidade de seres humanos nós vamos nos tornando nessa comunidade. Penso que esta reflexão piedosa, feita com temor e tremor diante de Deus, feita de joelhos, em oração, em humilde contrição, é urgente e necessária, porque estamos nos deparando cotidianamente com expressões de religiosidade que são, de fato, muito semelhantes a esta que Jesus denuncia. Essa semana e nos últimos dias, nós, cristãos evangélicos, fomos novamente levados às manchetes dos jornais e às telas dos noticiários do nosso país, em razão desta inominável proposta, esse projeto de lei 1904, que equipara, ou que pretende equiparar, o aborto após a 22ª semana ao crime simples de homicídio, com pena prevista de 6 a 20 anos de prisão. O projeto de lei inclui, inclusive, as mulheres vítimas de estupro. Infelizmente, a origem desse projeto é evangélica e recebe o aplauso de boa parte da comunidade evangélica. E é sustentado por boa parte, quase a totalidade, da bancada evangélica. Eu sou do tempo em que o meu amigo dizia que evangélico não tem bancada, tem cambada. E a cambada evangélica está propondo este projeto de lei inominável, que trata com displicência e leviandade uma das mais desumanas realidades do nosso país. A violência contra a mulher. A cada 15 horas morre uma mulher no Brasil vítima do crime classificado como feminicídio.
é assassinada porque é mulher e é assassinada na sua condição de mulher. A cada 15 horas, é quase uma mulher por dia é assassinada no Brasil por ser mulher e por estar na condição de mulher. Esse projeto de lei trata com leviandade o flagelo, a tragédia do estupro, do abuso e da violência. A cada 8 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. 8 minutos. Esse projeto de lei trata com leviandade e com crueldade e se torna irresponsável quanto ao imperativo ético da proteção à infância. Das mulheres estupradas no nosso Brasil, o pico de idade é 13 anos. Crianças, meninas. Então, eu me apresso a dizer que este não é um sermão sobre aborto. Não é. Este é um sermão sobre a perversão da religião. Este é um sermão a respeito do evangelho da graça de Deus contra a religião fundamentalista que Jesus denuncia em Mateus 23. Há um sem número de comunidades evangélicas do nosso país com as quais eu não me identifico e delas eu jamais faria parte. Há um sem número de pastores evangélicos no nosso país com os quais eu não me identifico e com eles não desejo a mínima proximidade. Acredito que o oposto seja verdadeiro. Que há um sem número de comunidades no nosso Brasil que não me desejaria como membro ou frequentador. O que para mim é um elogio. E também acredito que há um sem número de pastores evangélicos no nosso país que não me querem à sua mesa de comunhão, o que para mim é um alívio. Só que essas distinções, estes estranhamentos, eles não podem ficar na neblina das deduções e dos achismos. Então eu gostaria nessa manhã de verbalizar algumas coisas para você, na expectativa de iluminar o seu caminho, oferecer referências para a sua espiritualidade e para a sua experiência religiosa, fazer afirmações que descrevem na direção de que tipo de comunidade eu tenho dedicado a minha vida como um seguidor de Jesus e como um pastor evangélico nesse país. E também que apontem um caminho dizendo a você que tipo de ser humano eu estou desejando ser, ou eu estou crendo e desejando que o Espírito Santo me transforme enquanto eu sigo Jesus de Nazaré. Então, leiamos o Evangelho de Mateus, o capítulo 23, para discernir o que eu estou chamando de religião fundamentalista. O que é uma religião fundamentalista? Como ela se caracteriza? E como é que ela destrói a sua vida? Como é que ela escraviza você? Como ela desumaniza você? Como ela leva você para longe de Deus e mais perto da condenação? Ou como Jesus diz, mais perto do inferno. Há uma religião que leva para o inferno. É essa religião fundamentalista. A primeira coisa que Jesus diz está aí no versículo 2. Mateus 23, 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Moisés é o legislador. Os mestres da lei são aqueles que ocupam a cadeira da legislação.
são aqueles que se apropriam da prerrogativa de legislar sobre você e sobre a sua vida, e dizer a você o que você deve, pode ou não pode fazer, e o que você não deve fazer. Então, a religião fundamentalista, ela é uma religião legalista. Ela é baseada na lei, ela é baseada na regra, ela é baseada na noção de certo e errado, ela é baseada no arbítrio do comportamento moral inadequado, ela é baseada na vigilância a respeito do pecado. Ela é uma religião legalista no sentido que ela diz a você o que é o certo, o que é o correto, o que é que você deve fazer, e não pergunta a respeito da sua condição de fazer. Não pergunta a respeito do seu coração enquanto você tenta fazer. Não pergunta por que você deixou de fazer. Não pergunta por que é que você não consegue fazer, porque ela não está ocupada com você. Ela está ocupada com a sua lei, com a sua regra, com a sua consciência e com a sua afirmação de certo e errado. Ela é a lei. A religião fundamentalista é a lei. E Jesus vai dizer para nós que a lei está a serviço da vida e não contra a vida. A lei está a serviço do humano. A lei está para servir você e não você para servir a lei. Lembra disso que Jesus disse? O sábado foi criado para o homem e não o homem criado para o sábado. Jesus deixou claro, especialmente naquela cena maravilhosa que denuncia tanto a religião fundamentalista quanto o evangelho da graça de Deus, quando aquela mulher é trazida e jogada aos pés de Jesus, flagrada em adultério, exposta publicamente, e os fariseus e mestres da lei dizendo: a lei manda apedrejar. Quem é essa mulher? Por que está ali? Como chegou ali? O que passou, viveu e sofreu antes de chegar ali? Por que somente ela e não o homem que estava com ela também? Por que somente ela? Não, a lei não quer saber. A lei quer dizer o seguinte: essa mulher é uma adúltera, flagrada em adultério, a lei manda apedrejar. Qual é a resposta de Jesus? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que é que Jesus está dizendo? Aprovando o adultério? Jesus está passando pano para o pecado? Jesus está sendo conivente com a vida daquela mulher? Em hipótese alguma. O que ele está dizendo é que nenhum dos circunstantes tem autoridade para o julgamento e o apedrejamento. O que Jesus está dizendo é que não construímos sociedade justa, libertadora, libertária, humanizada e humanizadora com base na lei. A gente só constrói sociedade com base na solidariedade a partir da nossa condição de miseráveis diante da lei. O que Jesus diz é: olhe para essa mulher e perceba que você é igualzinho a ela. E recuse-se a apedrejá-la. Recuse-se a impor sobre ela o tacão da lei, porque se vocês quiserem construir uma sociedade baseada na lei, vocês vão se matar uns aos outros e o último vai ter que se apedrejar. O que Jesus propõe é um novo caminho de construção de sociedade, que não é da lei. Então, no Evangelho da Graça de Deus, não tem ninguém sentado na cadeira de Moisés. O Deuteronômio anunciou e profetizou a chegada de um novo Moisés, Jesus. E o novo Moisés não foi para a cadeira da legislação, pelo contrário, ele foi julgado num tribunal e condenado e crucificado. No Evangelho da Graça de Deus não tem ninguém sentado na cadeira de Moisés, porque o Evangelho da Graça de Deus não é o Evangelho da lei, é o Evangelho da graça. A segunda coisa que Jesus diz é o versículo 4,
Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A religião fundamentalista exige um heroísmo desumano, fardo pesado demais. A religião fundamentalista coloca uma régua tão alta para você, e ela sabe que você não vai alcançar. Ela sabe porque ela mesma não alcança. Os legisladores, os que estão sentados na cadeira de Moisés, eles querem que você seja perfeito, observador da lei. Mas eles sabem que isso não existe. Eles sabem que esse fardo é pesado demais. Tanto sabem que eles não conseguem suportar o fardo que impõe sobre você. O direito canônico e a teologia moral cristã contempla nos seus processos de confissão de pecado a sensibilidade e o discernimento para perceber quando uma transgressão é cometida, sendo impossível que não fosse. Porque deixar de cometer aquela transgressão seria exigir que o transgressor estivesse num patamar, num grau de perfeição, de perfectibilidade desumano ou sobre-humano. Em outras palavras, a teologia moral cristã compreende quando alguém não consegue perdoar. Compreende quando alguém mente e não consegue dizer a verdade. E a teologia moral cristã só compreende isso quando o teólogo moral, ou mais precisamente o confessor, se coloca no lugar do que se confessa ou do que está em confissão. E se pergunta, no lugar dele, no lugar dela, o que eu faria, o que eu teria feito? Isso que estou exigindo dele, isso que estou exigindo dela, é razoável? Não interessa se é razoável, é a lei de Deus. Então, essa é a religião fundamentalista. Quem é esse ser humano que está diante de mim? Não interessa. O que interessa é a lei de Deus. Essa é a religião fundamentalista. O livro do Rabino Newton Bonder, A Alma Imoral, que eu recomendo a todos, tem uma história maravilhosa, que eu tive o prazer de ouvi-la contada por Clarice Nisquier na peça e no monólogo A Alma Imoral. É a história daquela mulher judia, pobre, com 3 filhos pequenos e famintos, que ganha uma galinha. E ela então leva a galinha para o rabino, para perguntar se a rabina é kosher. Isto é, se a galinha, né? Não o rabino até que é. Eu falei rabino? Se o rabino é kosher. Ou se a galinha é kosher. Isto é, se a galinha está dentro dos critérios e parâmetros das leis dietéticas judaicas. Então o rabino toma a galinha das mãos daquela mulher e leva para os seus aposentos e abre os livros da lei, estuda, olha para a galinha, estuda mais e verifica todas as prescrições, toda a legislação e chega à conclusão de que a galinha não é kosher ou kasher. E a esposa do rabino leva a galinha para a mulher. E o rabino diz, diga à mulher que diga à mulher que a galinha não é kasher, que ela não pode comer essa galinha e nem dar para os filhos dela comerem. E a mulher do rabino vai diante daquela mulher, entrega a galinha e diz,
Pois não, senhora, a galinha é boa, é kasher, pode comer. A mulher vai embora feliz, cuidar das suas crianças, uma viúva pobre e faminta. Quando a mulher entra em casa, o rabino diz, mas eu falei para você que a galinha não era kasher. Ela disse, pois é, você olhou para a galinha e para os livros, olhou para a galinha e para os livros e chegou à conclusão que a galinha não era kasher. Eu olhei para a galinha e para a mulher. Eu olhei para a galinha e para as crianças com fome. Eu olhei para a galinha e para a mulher e cheguei à conclusão que a galinha era kasher. Bom, não é sem razão que essa história está registrada num livro que tem como título A Alma Imoral. Mas precisamos nos perguntar se queremos impor sobre as pessoas uma moral desumana ou se temos coragem de abraçar de maneira solidária aqueles que não conseguem cumprir as elevadíssimas e desumanas prescrições de uma lei, especialmente quando esta lei é um fardo pesado demais, colocado sobre os nossos ombros. Há mais santidade em pecar com integridade do que em obedecer de maneira hipócrita. Pouca gente sabe disso e tem coragem de admitir isso. A terceira coisa que Jesus diz é justamente denunciar a hipocrisia da religião fundamentalista. Versículo 5, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, e eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas e de serem saudados nas praças e serem chamados de apóstolos, bispos, pastores, reverendos. Porque tudo que eles fazem é para serem vistos pelos homens. A religião fundamentalista incentiva a hipocrisia, vida de fachada, vida espetaculosa, pública, vida mentirosa. Nesse capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus se refere aos fariseus e mestres da lei, pelo menos 7 vezes, chamando-os de hipócritas. Versículo 13, 14, 15, 23, 25, 27 e 29. Ai de vocês, hipócritas! Vocês são mascarados. Vocês sabem que as exigências que estão impondo sobre os outros é sobre-humana, é desumana e desumanizadora. Tanto sabem que não praticam, mas vocês fingem que praticam. Vocês gostam de aparentar perfectibilidade. Mas como diz minha mãe, quem não conhece vocês é que compra. A quarta coisa que Jesus diz é que a religião fundamentalista, ela é estratificada, ela é segregacionista, ela é vertical e hierarquizada. E aqueles que a abraçam, aqueles que a defendem, são pessoas imbuídas de um profundo senso de superioridade moral. Gostam de ser saudados na praça, gostam do lugar de honra, nos banquetes, gostam de títulos honoríficos, porque nós somos os homens de bem, nós somos os homens de Deus, nós somos os próximos de Deus, nós somos os íntimos de Deus, nós somos os santos. E porque somos assim, olha a nossa roupa, olha o nosso vocabulário, olha o nosso diploma, olha a nossa habilidade de manusear o texto sagrado. Porque nós somos assim, nós merecemos ser considerados pessoas dignas da sua veneração, do seu respeito e da sua obediência. E quando você se recusa a se submeter à nossa palavra, você está em rebeldia, você está no engano, e nós tiramos a bênção de cima da sua vida.
Sabe que eu tenho um irmão que eu atendi no meu gabinete pastoral, que deu uma oferta muito generosa na sua igreja. Era coisa assim de uns 500 mil reais. Se algum dos irmãos se sentiu tocado, inclusive, fica à vontade. E ele descobriu que o pastor não usou os 500 mil reais para o bem comum. Então ele foi lá dizer ao pastor que estava muito decepcionado, desapontado, e estava deixando de frequentar aquela igreja. E eu não sei quais mais providências ele eventualmente tomou, mas ele me contou a seguinte história, que o pastor ficou revoltado com ele. Quando ele estava saindo do gabinete pastoral, o pastor falou assim: para aí. Ele disse: que isso, pastor? Ele falou: estou retirando a bênção. Estou cancelando a unção que eu pus sobre você. Essa gente é maluca. Essa gente ou é caso de polícia, ou de hospício, ou de exorcismo. Essa gente que exige respeito como ungido de Deus, essa gente se julga acima de qualquer suspeita, mas é tudo mentira, é tudo fachada, é hipocrisia. E vive estratificando, e existem eles os santos e nós os pecadores. A quinta coisa que Jesus diz está aí no versículo 24. Jesus é de uma sensibilidade profética, cirúrgica, exata. Versículo 24: guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês têm uma ética seletiva. Coam um mosquito e engolem camelo. Querem colocar na prisão meninas de 13 anos que praticaram um aborto depois da 22ª semana. Mas diante da realidade do Brasil, isso é um mosquito. Isso é um mosquito. A nossa sociedade desigual, que rouba a infância, que faz criança nascer e crescer sem pai, para ser morta pelo crime ou no confronto com a polícia aos 12, 13 anos de idade. Isso quando não morre voltando da escola com bala perdida, nos rincões de pobreza e de abandono, da omissão, da ausência, ou pior, da presença truculenta do Estado. E nós vamos assistindo essa violência, acreditando que existe uma força de ordenação social que está colocando ordem e protegendo as pessoas de bem, como a minha filha de classe média. Jesus está dizendo: vocês estão coando mosquito, engolindo camelo. As ruas de vocês estão ensanguentadas. A infância de vocês está abandonada. Os pobres de vocês estão à míngua. E vocês fazendo jogo político e disputa de poder, brincando com vidas humanas. Vocês coam mosquito e engolem camelo. Aliás, o mosquito que a gente coa é gay. Mosquito gay a gente coa. O mosquito que a gente coa é geralmente um mosquito que praticou algum pecado na área da sexualidade. Os outros pecados, os pecados da língua, da maledicência, da maldição, do assassinato de reputações, da intolerância, da violência, esses a gente não coa. A gente é contra beijo gay, mas a gente não é contra mendigo na calçada. A gente coa mosquito e engole camelo. Essa é a religião fundamentalista. O Evangelho da Graça de Deus tem coragem de encarar a verdade que liberta. A sexta e última coisa que eu separei para ler para você lê o capítulo todo, que tem mais do que 6 coisas, mas eu escolhi essas 6 coisas porque foram as que falaram ao meu coração. A sexta e última coisa que eu escolhi para falar para vocês é que essa religião fundamentalista,
não transforma o ser humano. Jesus diz no versículo 25: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, sepulcros branquinhos por fora, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A religião fundamentalista não transforma, porque lei não transforma. Jogo de cena religioso não transforma. Comunidades intolerantes, estratificadas, hierarquizadas, infantilizadas e desumanizadas não são um ambiente de transformação. São ambientes de adoecimento. São ambientes de opressão, de escravização. São ambientes de medo, de culpa, de frustração. Porque a religião fundamentalista não transforma. O evangelho da graça de Deus é solidário com a nossa condição humana e nos convida e nos convoca à metanoia, ao arrependimento, à experiência profunda de transformação que é de dentro para fora. E aquilo que nós realizamos, ainda que os nossos atos heróicos, que alguém diria assim: eu não sei como você conseguiu perdoar o homem que estuprou a sua filha. A resposta desse homem é: não, eu também achei que jamais conseguiria. Mas foi o amor de Deus derramado no meu coração, foi a misericórdia de Deus derramada no meu coração, foi no poder do Espírito Santo. Como você consegue perdoar o assassino do seu filho? Então, eu não consigo perdoar porque a lei me manda perdoar. Eu só consigo perdoar se o Espírito Santo de Deus me transformar e me der o mesmo coração de Deus e do seu Filho Jesus. O Evangelho da graça de Deus nos transforma. O apóstolo Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Não é pela lei de Deus que eu sou o que sou. É pela graça de Deus é que eu sou o que sou. Porque eu mesmo, em mim mesmo, sou fraco. Mas quando sou fraco, é que eu sou forte, porque em mim se aperfeiçoa o poder de Deus. O padrão do Evangelho da graça de Deus não é baixo, é elevadíssimo. Jesus disse: se a justiça de vocês não exceder a justiça dos fariseus, vocês não têm parte no reino de Deus. Então Jesus não tem um padrão de justiça e de ética baixo. Como se Jesus fosse conivente, displicente, leniente, dizendo: eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês são pó, então vive aí do jeito que vocês quiserem. Não, em absoluto. Mas o que Jesus sabe é que nós só podemos viver a sua grandeza e refletir e expressar o seu caráter a partir de uma transformação espiritual de dentro para fora, e não nos ambientes adoecidos da religião fundamentalista. A maneira como Jesus responde, e eu quero caminhar para o fim dando essas 4 sugestões para você. A primeira é que ele promete um juízo, né? Versículo 38. Eu fiquei assim consolado. É minha parte carnal. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Ou, no popular tradução na Bíblia, na linguagem de hoje, a casa de vocês vai cair. Vai cair. Não se sustenta. A religião fundamentalista não se sustenta. A religião legalista, hipócrita, mentirosa, desumana, não se sustenta. E é com muita tristeza que eu digo isso, superando a minha carnalidade, tendo pedido perdão a Deus, é com muita tristeza que eu digo que as igrejas fundamentalistas do nosso Brasil, elas estão esvaziando, estão vazias. Essa semana nós tivemos a notícia de que o maior grupo religioso que cresce entre nós, evangélicos, é o dos desigrejados. Porque esse modelo é insuportável. E Jesus já advertiu isso. A segunda coisa que Jesus fala para nós é propor um outro evangelho, né?
do versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha, Jesus não se compara a um legislador na cadeira de Moisés, mas a uma galinha que quer recolher os seus filhotinhos, os seus pintinhos. É uma religião não da imposição da lei, é uma espiritualidade a partir da misericórdia, da compaixão, do amor, da compreensão, da solidariedade. No Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 12, Jesus é apresentado como aquele que não apaga o pavio que fumega e não esmaga a cana trilhada. Criminalizar uma mulher vítima de estupro é esmagar uma cana que já está esmagada, é violentar novamente uma mulher que já foi abusada. Jesus não esmaga a cana trilhada, não apaga o pavio que fumega. Ele quer ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. A última coisa que Jesus oferece para nós é esta proposta que diz que devemos buscar uma relação direta com o Deus da graça. Versículo 13, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens e vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Versículo 8, vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só Senhor, Jesus Cristo. O que Jesus propõe é muito desafiador para todos nós. A porta de saída de uma religião fundamentalista, escravizadora, opressora, maligna, diabólica, é o encontro pessoal com o Pai do céu, com o Senhor Jesus. É rompermos, discernirmos estas vozes humanas que tentam controlar as nossas consciências a partir da nossa experiência com Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse rompimento só é possível quando a gente tem uma relação direta com Jesus. Enquanto a gente não tem uma relação direta com Jesus, a gente é guiado por vozes. E essas vozes, elas geralmente são muito inescrupulosas e maldosas, porque são vozes de gente muito mal resolvida. Eu gostaria, meus queridos, que todas as mulheres que sofreram um abuso, uma violência, viessem para Ibabe e ouvissem que aqui é um lugar seguro. Eu gostaria que todas as meninas que foram estupradas, engravidaram e passaram por uma experiência trágica de um aborto, viessem para Ibabe e fossem aqui abraçadas, acolhidas, e que nós enxugássemos as suas lágrimas e que nós as ajudássemos a recuperar a sua dignidade aviltada, a refazer o seu coração de criança para que elas pudessem desabrochar como mulheres abençoadas por Deus. Eu gostaria que a Ibabe fosse esse lugar de gente pecadora, que todo mundo que se sente indigno, bandido, você que fez um aborto lá atrás e você não se perdoa até hoje, então, aqui é o seu lugar. Você que sofre violência escondida, aqui é seu lugar. Você criança que vê os seus pais brigando, gritando e se agredindo na sua frente, você tapa os seus ouvidos e se tranca no seu quarto e você se corta, aqui é o seu lugar. Aqui é um lugar seguro. Porque se não for, meus queridos, o que nós estamos fazendo? Que igreja nós estamos construindo? Você que é gay ou homoafetivo, seu pai te rejeitou, disse para você que preferia um filho morto do que um filho gay,
Então, aqui é seu lugar. A sua igreja te desprezou, te julgou, te condenou. Então, aqui é o seu lugar. Nós cantamos: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se nós não temos uma comunidade semelhante ao nosso Pai, nós somos uma belíssima expressão de religião fundamentalista. Nós estamos jogando para inglês ver, mais preocupados com a nossa reputação para essa comunidade evangélica, do que ocupados em acolher e abraçar as pessoas que são fraturadas, machucadas pelo seu próprio pecado e o pecado dos outros que são cometidos contra elas. Então, meu querido, na sua fraqueza, na sua dor, no seu sofrimento, na sua culpa, na sua vergonha, no seu pecado, eu queria que você ouvisse Jesus dizendo para você: venha, descansa aqui nos meus braços, porque aqui é um lugar seguro para você. Aqui é um lugar para restaurar sua humanidade, aqui é um lugar para humanizar você. Aqui é um lugar para você vestir as roupas limpas e belas de um filho amado de Deus, de uma filha amada de Deus, e viver uma vida digna. Uma vida onde você não precisa baixar a sua cabeça, nem andar com medo, nem com vergonha. E você pode dizer às pessoas à sua volta: pela graça de Deus, eu sou o que sou. O Evangelho da graça de Deus me alcançou em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar juntos. Nós podemos orar. Hoje eu queria fazer um apelo baseado num livro que eu gosto muito, do Brennan Manning. Brennan Manning é um teólogo, um padre católico, que durante a vida inteira dele lutou contra o seu alcoolismo. E ele era de passar jeta mesmo. O Brennan Manning conta que ele fazia conferências e dava estudos bíblicos maravilhosos e ministrava na vida das pessoas, em congressos, em igrejas, fazia palestras em escolas, universidades. E quando acabava a palestra, ele enchia a lata e ficava na sarjeta até o dia seguinte. Ele lutava com isso. E um dos livros bonitos do Brennan Manning é o Evangelho Maltrapilho. Porque diante de Deus nós somos maltrapilhos, queridos. Então eu queria fazer esse apelo maltrapilho. Se você é um Brennan Manning e está aqui na IBAB e você quer ter essa coragem de falar assim: Ed, eu precisava ouvir isso aí. Porque a minha vida é toda amassada. Mas eu ouvi Jesus me chamando, dizendo: vem aqui descansar nos meus braços, que aqui é um lugar seguro. Se você quiser vir aqui, eu oro com você com a maior alegria, com a maior satisfação, e considere-me o primeiro aqui, o primeiro maltrapilho aqui na frente. Porque, como diz minha mãe, quem não me conhece é que me compra. E o único que me conhece, me comprou, foi Jesus. Me comprou me conhecendo, para fazer de mim o homem que eu tenho tentado ser. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos descansar nos braços do nosso Senhor, que é o lugar seguro.